Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês nessa sexta Conferência Global Parar, para a gente falar um pouquinho daquele assunto que sempre gera dúvidas, né? Que é política de frota, contrato de trabalho e essas questões que a gente tira desse assunto aí, que eu também sempre aprendo junto com vocês nessa interação, né? Então, para quem já fez o PGF, a gente pode dizer que essa oficina aqui é uma versão light daquela aula que a gente tem no módulo 2 do PGF, que é o módulo jurídico. Então, daí fica a dica para quem quiser fazer o PGF, né, que daí você vai ter uma versão bem mais completa. Aqui, pelo tempo, a gente acaba abordando alguns assuntos, alguns outros a gente não tem como abordar, e lá no PGF a gente acaba conseguindo fazer isso de uma maneira bem mais consistente. Mas como é um vídeo, é bacana que você consegue, às vezes, parar o vídeo. Tem alguns slides que a gente vai passar aqui, que tem textos, que eu não vou ler, às vezes, todo o texto, mas que você consegue parar o vídeo, consegue ler o texto, copiar, dar print, né? Então, acho que dá para a gente fazer dessa maneira e fica bacana. E vamos lá, então vamos começar falando aí, né? Começando do princípio, porque tem gente que na gestão de frota já está bem avançado, e tem as pessoas que estão começando agora no mundo da gestão de frota. Então, a gente vai começar do princípio para que todos possam ter o mesmo grau de extrair dessa nossa conversa aqui, o mesmo grau de conhecimento, tá bom? Vamos lá, gente. Então, o que é vamos começar do começo. O que é uma política de frota, né? Política de frota nada mais é do que um grande pacto, um grande contrato, onde a gente vai trazer para o mundo da formalidade o conjunto das normas técnicas e normas jurídicas que vão reger ali a utilização da frota corporativa, né? Por que a política de frota é importante? A política de frota, vamos falar um pouquinho do contexto da política de frota, né? Nós aplicamos a política de frota onde? Num ambiente de alto risco. Infelizmente, o trânsito ainda no Brasil, ele acaba ceifando por ano aproximadamente 40 mil vidas. E outras 250 mil pessoas acabam ficando inválidas permanentemente, todos os anos isso. Então, são números absurdos ainda, né? E o nosso colaborador, ele está trabalhando nesse ambiente. A gente acaba, no dia a dia, presumindo que todas as pessoas sabem o que deve ser feito, tanto na gestão da frota, as pessoas que estão internas ali, quanto o nosso condutor que está em campo. E a gente sabe, por experiência, que ambiente de alto risco e dúvida sobre quem deve fazer o quê, quando, de que forma, é uma mistura que não deve coexistir ali, né? A política de frota faz o quê? Ela traz para o mundo da formalidade aquilo que às vezes a gente fica presumindo que as pessoas sabem. E essa presunção às vezes tem consequências não muito boas, principalmente em ambiente de risco, como a gente citou. Então, a gente começa falando, para que você entenda a complexidade do ambiente que você está lidando, principalmente pelo aspecto jurídico, que é o que nós vamos abordar a política de frota aqui, tá? Nós vamos abordar o prisma jurídico da política de frota. Então, nós vamos trazer para vocês, primeiramente, alguns riscos criminais e alguns riscos cíveis que vocês estão expostos como gestores, né, como empreendedores no seu dia a dia, e também, depois, trataremos disso na política de frota, de como tentar neutralizar ou, pelo menos, minimizar boa parte desses riscos, ok? Então, para a gente começar nosso bate-papo aqui, vamos começar falando dos riscos criminais que estão expostos os gestores, os empreendedores, pelas atividades de campo, né, da frota, né? Eu vou trazer para vocês aqui um vídeo bem interessante, e quem já fez o PGF já conhece o vídeo, tá? Onde está sendo julgado ali um condutor de veículo que cometeu um grave acidente porque ele foi responder um SMS da empresa e, por conta dessa distração, ele causou um acidente grave. Então, o interessante nesse julgamento aqui é que não só o condutor está ali sentado no banco dos réus, mas também toda a cadeia de hierarquia que estava acima dele,
Porque vocês vão perceber no vídeo, o juiz, ele tenta descobrir ali naquela situação se aquelas pessoas tinham alguma corresponsabilidade com aquele acidente que havia acontecido, né? E nós vamos assistir e depois a gente faz alguns comentários, tá bom? Então, vamos lá. And I'm asking you, you never saw the vehicle before you hit them? I don't remember seeing them. All right. Not down the road, not ever. Is that a yes? No. I mean, yes, that's correct. If the evidence in this case establishes that you have 15 seconds or more of clear vision of the roadway ahead of you before the actual place of this collision where the vehicle was traveling, you have no explanation for why you never saw it. I don't know. What did you see when you got to the scene? Pretty horrific scene. What were you told? I was told that basically he had told them that either he'd been on his cell phone or he was texting before the accident, and that's what they said he had told to them. What was corporate policy regarding texting while driving on January 25th, 2010? It would be the same as this policy, to not be distracted, to make every effort to not do things that distract you from the road, and follow the state laws and local laws. Have you ever seen a single piece of paper addressing texting while driving prior to January 25th, 2010? Not that I recall. My policy is that if you're going to use a cell phone, that you should use it in a manner that's safe, that you should use it in a manner that doesn't cause a problem, and use it in a manner that doesn't cause accidents. Okay. How do you use a cell phone in a manner that doesn't cause accidents? I don't know. What did you understand the policy to be? As far as cell phone, Yes, sir. if you were going to be using cell phone, please be hands-free and to minimize your talk time if you were going to be using it. So they did not prohibit you from using your cell phone? You can't prohibit it because even the lead techs, they have company phones that people call them on. Cell phone use while driving exposes the public to unnecessary risk of an accident. In some cases, yes. Okay. What cases doesn't it expose the public to risk? I think if you're case by case, once again, nobody around and you're stopped and pulled over and in your vehicle, using your best judgment. Are there any formal written policies at all that specifically address texting while driving? Not that I know of. Bom, pessoal, interessante o vídeo, né? Isso a gente pode... Vamos analisar aqui algumas questões específicas ali. O juiz, num determinado momento, pergunta, ele frisa muito em cima disso para todas aquelas pessoas. Qual a política de frota da empresa sobre enviar SMS enquanto dirige? E aí a vice-presidente nacional de RH diz que é a mesma da legislação. E aí ele pergunta assim, alguma vez você viu alguma folha de papel tratando sobre o envio de SMS? E a vice-presidente de RH diz que não. Para o motorista, o juiz pergunta assim, né? Eles não te proíbem de utilizar o telefone? E aí que tá, o motorista diz assim, eles não podem proibir porque os celulares são da empresa e são eles que ligam para a gente. Aí a gente é obrigado a fazer uma análise do nosso dia a dia para tentar entender será que no nosso dia a dia isso também não acontece? A gente entrega um celular para esse condutor, a gente liga para esse condutor e quem sabe, né? Às vezes a gente não fica bravo ou acaba penalizando esse condutor se ele não responde imediatamente. E é isso que o juiz está tentando entender, se a política da empresa era realmente aquilo que consta da legislação ou não. Aí vocês começam a ver a importância da política de frota, porque talvez, depois nós vamos frisar isso mais adiante, se nessa empresa
houvesse uma política de frota, onde houvessem lá 3 a 5 linhas escritas numa folha de papel e o condutor tivesse anuído nisso, tivesse concordado em seguir essa regra, e dissesse mais ou menos o seguinte: se o telefone tocar ou você receber alguma mensagem, você não deve responder imediatamente, deve primeiramente parar o veículo no local seguro para só então retornar a ligação ou a mensagem. Talvez, se isso tivesse escrito numa folha de papel qualquer, essas pessoas não estivessem sentadas ali no banco dos réus, e mais, muito mais, talvez, se isso acontecesse, essas pessoas, talvez esse acidente nem tivesse ocorrido, porque talvez esse condutor tivesse internalizado essa regra e tivesse feito o que devia ter sido feito, e essas vítimas não tivessem sofrido esse acidente aí por conta dessa situação. Então a gente percebe a importância às vezes do conhecimento, e não só ter o conhecimento disso, mas aplicar o conhecimento. Como a gente está dizendo aqui, pode ser que 5 linhas numa folha de papel com uma assinatura da empresa e do condutor ali tivesse até evitado esse acidente. E se não tivesse evitado o acidente por uma imprudência do condutor, talvez tivesse impedido que aquelas pessoas ali, né, que são os gestores dele, estivessem sentados no banco dos réus ali naquele momento. Mas aí você pode dizer, né, puxa, mas nos Estados Unidos o direito penal é diferente. Então vamos tentar entender aqui o que que o nosso Código Penal diz sobre situações desse tipo. O artigo 29 do nosso Código Penal trata da coparticipação e diz o seguinte: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Aí a gente percebe que é um texto bem amplo, né? Um texto aberto, diz quem de qualquer modo concorre para o crime. No caso do celular é um pouco mais complexo porque depende de alguma subjetividade para a gente entender ali se aquelas pessoas de algum modo concorreram para a existência do crime ou se essa responsabilidade de responder ou não com base na legislação de trânsito era exclusivamente do condutor. Mas vamos trazer isso para uma realidade um pouco mais próxima do nosso dia a dia, né? Eu trago aqui para vocês uma decisão de um processo real onde o juiz acatou a denúncia do Ministério Público numa situação em que a dona da empresa de ônibus constatou-se que houve um acidente com vítimas e que esse acidente ocorreu porque os pneus estavam em péssimo estado e que por conta disso o motorista não conseguiu fazer a frenagem correta e isso gerou um acidente que teve vítimas. E nessa situação, o Ministério Público denunciou a dona da empresa de ônibus com base nesse artigo 29, porque considerou que ela concorreu para acontecer o crime, né, que foi uma situação ali de lesão corporal culposa. Né? Então vamos ler aí que vale a pena a gente ler essa decisão. A culpa da denunciada Terezinha, ora paciente, manifesta-se pela negligência, porquanto deixou de observar o cuidado necessário ao exercício da atividade que se dedicava ao transporte de passageiros, omitindo-se em substituir em veículo pesado pneus surrados em péssimo estado de conservação, mostrando descaso no trato com a vida e a incolumidade alheias. Então, a gente percebe aqui que no mundo real e aqui no Brasil também se aplica essa questão da corresponsabilidade criminal, onde um inquérito policial possa apurar que um acidente ocorreu, porque, por exemplo, a empresa acabou sendo negligente na manutenção dos itens de segurança do veículo. Então, a gente começa a perceber a necessidade de tratar isso de uma maneira formal e não apenas no mundo da informalidade, trazendo para a realidade das pessoas quem deve fazer o quê, quando e de que forma. Né? Deixar isso bem claro, regras claras, né, para que todos possam seguir, ainda mais se tratando de um ambiente de alto risco, como nós citamos anteriormente. Dando sequência aqui nos crimes em que os gestores podem responder, né? Olha só, quantas empresas aí fazem o controle ativo da pontuação das carteiras de motorista da CNH, né, da Carteira Nacional de Habilitação,
dos seus condutores. A gente sabe que aproximadamente 5% dos condutores, isso são dados do Detran, têm problemas de suspensão de direito de dirigir. Agora, talvez com a mudança da pontuação da CNH, esse percentual abaixe um pouquinho. Mas mesmo que abaixar, vamos colocar pela metade aí para fazer conta, tá? Se você tem 100 condutores, pode ser que você tenha 2, estatisticamente falando, que estejam nessa situação de direito de dirigir suspenso ou cassado, tá? Porque você tem como controlar as multas que chegam na sua empresa, mas você não tem como controlar aquelas multas que o teu condutor tomou no final de semana no veículo particular, ou, por exemplo, uma situação de suspensão de direito de dirigir, onde ele foi pego numa blitz, né, em situação de alcoolismo, ou então ele foi multado por velocidade superior a 50%. Então, essas situações que poderiam gerar a suspensão ou até a cassação do direito de dirigir, você não tem como controlar se você não fizer o controle ativo da CNH. E isso acaba implicando um crime em que, segundo o artigo 310 do Código de Trânsito, pode gerar uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, né? Olha só o que diz esse artigo 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada, com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem por seu estado de saúde física ou mental ou por embriaguez não esteja em condições de conduzir com segurança. Então, existe ainda algumas dúvidas, as pessoas dizendo assim, poxa, mas se eu fizer esse controle, eu não vou estar invadindo a privacidade desse condutor? Gente, eu afirmo com muita tranquilidade, você não está. Aliás, se você não fizer isso, o que pode acontecer é o que vem escrito nessa decisão judicial seguinte. Olhem só, é interessante a gente ler. Aqui é uma decisão judicial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, numa situação bem parecida. Olha, confiar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada é crime que não exige a demonstração de dano concreto. O réu confessou ter entregue a motocicleta a seu empregado, o qual não possuía CNH ou permissão para conduzir veículo automotor. Sentença mantida. Tá? Isso aqui, então, se você não fizer esse controle e você entregar um veículo da tua frota para uma pessoa não habilitada ou com habilitação naquelas outras condições, você cai aqui no artigo 310 e pode sofrer uma condenação criminal por conta disso. E aí eu faço uma pergunta muito lógica. Então, se você faz esse tipo de controle, você estaria de alguma forma invadindo a privacidade desse condutor? É claro que não, você está cumprindo aquilo que determina a legislação. Vamos ver uma outra sentença para você ver quando a lei de Murphy opera, né? Olha só. Essa aqui é uma sentença do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde, além do condutor estar com o direito de dirigir ali prejudicado, esse condutor se envolveu num acidente e esse acidente teve vítimas. Olha só o que aconteceu. Além do crime do 310 do Código de Trânsito, que é o que a gente viu, esse condutor, esse empregador acabou sendo incriminado também como partícipe do crime do artigo 302 do Código de Trânsito, que é a lesão corporal cometida em acidente de trânsito, porque o juiz fez aquela ligação do artigo 29 do Código Penal de quem, de qualquer maneira, concorre para que um crime ocorra, incide das mesmas penas. Com base nessa legislação, o juiz aqui, olha só, vale a pena a gente ler a sentença. Deve figurar como coautor do crime de homicídio culposo, nesse caso aqui foi um homicídio, a vítima faleceu. No trânsito, o empregador que negligentemente fornece veículo automotor de sua propriedade a empregado sem o cuidado de se certificar que o mesmo possui habilitação para dirigi-lo, aderindo, portanto, à conduta imprudente, sendo causa de aumento de pena prevista no artigo 302 do parágrafo único, inciso 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.
deve-se comunicar ao CORREL, que é o empregador no caso aqui, que tinha plenas condições de conhecer o fato de que o motorista não possuía habilitação para dirigir veículos. Aqui, nesse caso, o juiz considerou, inclusive, um ato negligente o fato de ele não verificar se esses condutores dele tinham condições de dirigir ou não, se estariam habilitados para dirigir ou não. Então, a gente vê a importância desse tipo de controle para evitar, inclusive, condenações criminais numa situação dessa aqui, né? É importante isso. Bom, vamos dar sequência aqui. Até agora nós estamos falando de responsabilidade criminal. Agora nós vamos entrar um pouco no campo das indenizações cíveis, que é onde envolve indenizações de caráter financeiro, monetário, para as pessoas que são vítimas de condutores da nossa frota que cometem algum acidente, que é ali algum incidente de trânsito que gera dano ao patrimônio das pessoas. Será que a empresa tem que ajudar a pagar essa conta, né? Será que a empresa tem responsabilidade nisso? Então vamos entender o que diz a lei sobre esse fato. Artigo 932, que trata de responsabilidade civil, 932 do Código Civil, diz o seguinte: são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou o comitente, quem comissiona alguém, por seus empregados, serviçais e prepostos. Prepostos é qualquer pessoa que você nomeia para te representar no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Então, diz que existe responsabilidade civil do empregador por estas pessoas, e o 933 completa: ainda que não haja culpa de sua parte, o empregador responderá pelos atos praticados pelos prepostos. Aqui é claro naquelas situações onde o preposto se envolveu num acidente ou num incidente de trânsito em que ele tinha culpa, né? E aí, nesse caso, o empregador sempre responde. Aqui acontece aquilo que nós chamamos de responsabilidade solidária. O empregador, independente de culpa, responde por ato desse colaborador. E nesse caso, né, ele tem que trabalhar para pelo menos ter a condição de se ressarcir desse empregado. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, como é que é feito isso, né? Em caso ele tenha que realmente pagar terceiros ali por conta dessa responsabilidade que ele tem estabelecida pelos artigos 932 e 933 do Código Civil. Resumindo, o empregador sempre paga a conta, ele sempre ajuda a pagar essa conta, tá? Quando o seu colaborador ali se envolve num incidente de trânsito com culpa. Pessoal, então, nós falamos aqui dos riscos e agora vamos entrar naquele momento em que a gente começa a entender o que a gente pode fazer para tentar minimizar ou até neutralizar boa parte desses riscos. A gente traz aqui como os 3 pilares principais a implantação de uma política de frota bem definida, né, possuir contratos de trabalhos bem elaborados, onde a gente tenha cláusulas voltadas ali para a gestão de frota, e disseminar uma cultura de segurança dentro da empresa. A gente pode dizer que os 2 primeiros são instrumentos, são ferramentas para a implantação do terceiro item aqui, que é a disseminação ou criação de cultura de segurança dentro da empresa. Que no fim é aquilo que realmente vai evitar que ocorram acidentes, né? Quando a gente entra num ambiente onde a cultura de segurança é muito presente, é quase que um comportamento natural das pessoas elas se enquadrarem dentro daquele ambiente. Da mesma forma que o contrário é muito difícil, né? Você criar cultura de segurança num ambiente onde tudo é muito informal, tudo é muito solto, né? Então você tem que começar a criar cultura de segurança, e cultura é uma coisa que você demora sempre algum tempo para implantar, né? Você tem que começar versão 1.0 da tua política de frota, 2.0 e assim por diante. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente traz aqui, né, da importância de que você traga para a elaboração de uma boa política de frota, isso aqui é mais estratégia do que jurídico, tá? As outras áreas que também participam da utilização dos veículos da frota, bem como recursos humanos, a área de segurança e medicina do trabalho, se você tiver na sua empresa, a sua assessoria jurídica,
quando você envolve todos esses players, né, fazendo primeiro o convencimento da alta direção da tua empresa de que essa política é necessária, você sai muito na frente. Você tem uma vantagem muito grande. Porque se você, às vezes, cai na tentação de tentar elaborar, né, sendo um gestor da frota, uma política que pode ser muito boa, mas em que você não envolva esses outros players dentro da empresa, a verdade, né, e a experiência mostra que esses mesmos players, esses mesmos setores acabam sendo ali competidores, ali acabam dificultando às vezes a implantação da política de frota. Então esse envolvimento das pessoas é porque toda mudança, né, inclui você tirar as pessoas da zona de conforto. Então o envolvimento dessas pessoas é muito importante para que estrategicamente você consiga emplacar a sua política de frota, talvez numa versão inicial, ou se você já tem, você conseguir evoluir nessa política de frota, tá? Você criar um comitê, envolver, mostrar esses riscos para as pessoas, envolvê-las, isso faz muita diferença no dia a dia, tá? E agora nós vamos começar a trabalhar tópicos que são importantes estarem presentes ali dentro da política de frota para que a gente possa considerá-la juridicamente segura. Trazemos primeiro aqui normas sobre a utilização dos veículos. Então, nós temos aqui, por exemplo, a obrigatoriedade de apresentação de um extrato mensal pelo motorista de pontuação da CNH, que trata, inclusive, que isso aqui vem ao encontro daquilo que nós dissemos no artigo 310 do Código de Trânsito lá, uma necessidade que a empresa tem de fazer esse controle ativo da pontuação de CNH, que você pode fazer de duas formas. Ou você pode transferir para esse condutor a obrigatoriedade dele trazer para a empresa um extrato dessa pontuação, né, e fazer o controle disso, ou então a empresa, né, tomar a iniciativa de ela mesma proceder a esse tipo de consulta, e aí existe alguns, dependendo do estado, isso é um pouco mais fácil, um pouco mais complexo dentro das plataformas de internet dos Detrans, né? Existem players no mercado aí que fazem essa consulta, né? Você pode consultar isso. Na pior das hipóteses, quando o Detran estabelece ali alguma obrigatoriedade de que seja a própria pessoa que consulte, você pode até coletar dessas pessoas, desses teus colaboradores, uma procuração onde ela nomeia, né, determinadas pessoas dentro da empresa como procuradores para poder fazer essa consulta de pontuação. Então, enfim, existem N maneiras ali, para cada dificuldade existe um remédio, mas é importante ter o conhecimento, né, da situação desses condutores num período que você julgar conveniente de tempo ali, de tempos em tempos, tá bom? Também, ter dentro dessa política de frota normas de conduta e segurança que devem ser observadas pelo condutor e pelos gestores, normas de intervalo para alimentação e repouso dos motoristas, instruções ligadas à prevenção de furtos e roubos, tudo isso é importante fazer constar. Também aqui entramos com escala de revisão de itens de segurança dos veículos. Olha só, gente, lá naquela slide anterior, lá quando a gente estava falando da empresa de ônibus, né, e dos pneus que geraram aquela situação de acidente com vítima, se talvez a empresa tivesse bem estabelecido ali quem deveria cuidar dessa revisão desses pneus, por exemplo, que é um item de segurança do veículo, o acidente não tivesse ocorrido, né, a vítima talvez estivesse ali viva então, até hoje, a dona da empresa de ônibus talvez não estivesse respondendo aquele processo. Então, talvez tudo isso entra dentro do que nós estamos dizendo de você trazer para esse mundo da formalidade quem deve fazer o quê, quando, de que maneira, né? Um outro item que eu gosto de chamar a atenção, calibragem de pneu. Quase ninguém dá bola para calibragem de pneu. E até é menos jurídico e mais operacional, mas vou até me aventurar aqui porque é um ponto muito importante. Quando você cuida da calibragem de pneu, é só você gasta a energia elétrica do compressor ali, né? Você, naturalmente, agrega segurança a esse condutor, porque pneu calibrado numa curva, por exemplo, faz toda a diferença. Você aumenta a vida útil desse pneu em até 20%. Você diminui o consumo de combustível em até 5%, que é a diferença entre um pneu mal calibrado e bem calibrado, e tudo isso com ar, que é praticamente de graça, né? Então, a importância de trazer esses tópicos também para dentro da política de frota, né? E
um item muito importante que muitas vezes é negligenciado nas empresas, que é a obrigatoriedade de procedimentos formais que eu digo é por escrito ali, de comunicação. E por escrito pode ser através de meios eletrônicos ou físicos, tá? Mas que seja registrado em algum lugar, né? De comunicação pelo motorista de defeitos varios nos veículos. E aqui vou relembrar vocês de uma situação que aconteceu na Serra do Mar, no estado do Paraná, no ano de 2016, onde um condutor de um caminhão-tanque estava descendo a serra. A gente sabe, né, que para quem conduz veículos pesados, né, descer serra é sempre uma coisa complicada. E ele perdeu o freio na descida da serra. Esse caminhão-tanque tombou e morreram 6 pessoas carbonizadas nesse dia aqui, nesse acidente trágico, tá? E aí o que acontece? Olha só, esse condutor, ele disse que, olha a reportagem, o motorista alertou a empresa que o caminhão tinha problema nos freios. Por outro lado, a empresa disse que ele nunca fez alerta nenhum e que se tinha algum problema ele assumiu o risco, inclusive acusando ele de que ele simplesmente não soube conduzir ali a carreta na descida da serra e isso causou problema nos freios ali. Então, olha, o pior momento para se discutir uma situação dessa é justamente o momento em que sentado na frente de um juiz para tratar de uma tragédia acontecida. Talvez se essa empresa tivesse um processo ali de comunicação desses defeitos, né, e se é verdade que esse condutor tinha feito esse alerta, esse acidente terrível não tivesse acontecido. Inclusive, nos detalhes desse acidente, o condutor disse que o chefe da frota falou, não, vai assim mesmo, né? E olha só o que resultou essa situação. Então, aí a gente vê a importância de formalizar esses processos, né? Que não é só aquela situação de, fulano falou, ciclano disse, né? Isso não funciona em ambiente de risco. Em ambiente de risco, tudo isso tem que estar muito bem formalizado. E a política de frota vem também com essa finalidade, né? De trazer para o mundo formal aquilo que é informal, aquilo que as pessoas presumem que os demais devem conhecer. A presunção e risco são 2 palavras que não devem coexistir na mesma frase. Então vamos adiante aqui. Também importante que conste nessa sua política de frota regras para abastecimento de veículo, cuidados a serem observados com os veículos da frota. E aqui vou trazer um vídeo para vocês verem o quanto é importante que a gente tenha esses cuidados, né? Isso faz parte, inclusive, da formalização da manutenção, do cuidado com a manutenção. Olha só essa situação. Interessante. Esse é um vídeo que vocês percebem, não é um vídeo brasileiro, mas igual esse existem muitos ali. É porque a câmera nos veículos só agora que está se disseminando, né? Que aliás é um instrumento, a videotelemetria é um instrumento poderoso na gestão de frota para quem já está na parte mais elevada da pirâmide da gestão. Ela dá para você a possibilidade de você poder mensurar algumas coisas que seriam impossíveis mensurar de outra maneira. Então, a videotelemetria cada vez se consolida mais como um instrumento poderoso de gestão de frota. E essas situações com pneus na estrada são muito comuns, né? Bandas de rodagem que se desprendem, causam acidentes. Se você colocar no YouTube ali, você vai ver N situações. Essa foi uma só das que eu trouxe aqui, mas existem muitas delas. Então, a importância que tem o cuidado com esses equipamentos, com os itens de segurança do veículo, como, por exemplo, essa manutenção de roda, pneu, etc., e tudo que a gente já falou aqui antes também, né? Então, continuando, dando continuidade aqui, a obrigatoriedade da observância de normas de trânsito parece uma redundância, mas é importante porque isso visa neutralizar aquelas situações como a daquele condutor no vídeo lá onde nós estávamos mostrando o julgamento, que ele diz o seguinte, a empresa não podia proibir, era ela que ligava para o meu celular. Então, frisar
que todas as normas de trânsito devem ser obedecidas, independentemente de qualquer interpretação que o condutor possa ter ali, é muito importante, tá? Acaba sendo importante. Como proceder em caso de acidentes e outros sinistros. E aqui vou trazer até para vocês uma série de slides que trazem tópicos relativos a de como proceder em caso de acidentes de trânsito. Eu não vou ler tudo porque são muitos slides, mas você consegue, se você quiser tirar uma ideia aí para tratar isso na tua política de frota, ir parando o vídeo e consegue com tranquilidade depois ler isso daqui, tá ok? Então, inclusive, só quero chamar a atenção para 2 pontos que nem todos conhecem, e é importante saber que, por exemplo, tá? São coisas que são importantes a gente levar para os nossos condutores, né? Para que o condutor, apesar de estar no código, ele seja relembrado disso, porque até a gente ali numa situação de acidente, com uma situação de bastante estresse, a gente que está mais acostumado com o que deve ser feito, às vezes acaba tendo um gap ali na hora ali, né? Então, por exemplo, num acidente sem vítimas, o condutor, vou começar ao contrário aqui, no acidente com vítimas, que é a ordem dos slides, tá? O condutor, ele não deve tirar o veículo do local do acidente, a não ser que esse veículo esteja ali em iminência de causar um outro acidente, enfim, né? Se ele fizer isso, ele está cometendo uma infração gravíssima antes da chegada das autoridades ali. Isso quando o acidente tem vítimas. Já num acidente sem vítimas, numa estrada, num local onde existe fluxo de veículos, se o condutor deixar de adotar as providências para remover o veículo do local, isso se constitui uma infração de trânsito, uma infração média, né? Então, esse tipo de conhecimento é muito bom a gente sempre estar dando treinamento, né? Conversando com os nossos condutores. Hoje tem muitas maneiras de você dar treinamento, né? Através de plataformas eletrônicas. Até o Instituto Parar mesmo, eu acho que está para lançar aí o curso do programa de formação de condutores novo, aí, que também trata disso. Então, é muito importante a gente estar formando esse condutor, né, a cultura desse condutor, aculturando esse condutor para ele saber como proceder nesses momentos de estresse, que são momentos de acidente, né? Temos aqui alguns slides que trazem aqui outras situações que, como eu disse para vocês, é interessante depois vocês irem parando o vídeo e, se quiserem tirar alguma ideia disso, vários desses tópicos aqui são tirados até do próprio Código de Trânsito. Por exemplo, aqui quando a gente fala de sinalização com galho, com outras coisas, o próprio Código de Trânsito traz isso, né, no seu texto. Então é interessante que você forme, até se for o caso, uma cartilha para treinamento desses condutores. Isso funciona, tá? Então temos aqui essas questões que para a gente tratar em situações de acidente. Então, dando seguimento aqui, olha, a gente relaciona alguns outros tópicos, como, por exemplo, procedimentos a serem seguidos quando o celular toca ou recebe mensagem do veículo em movimento. Dispensável abordarmos novamente, já falamos bastante desse assunto aqui, né? Procedimentos que o condutor deve seguir, por exemplo, em caso de pane, pneu furado, etc. Procedimentos a serem observados para transporte de materiais e valores a fim de se evitar furtos e roubos. Utilização da tecnologia para controle de velocidade. E velocidade, pessoal, é a maior causa de acidente de trânsito, e não só de acidente, mas de multa de trânsito também. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui interessante, bem curtinho, para depois a gente falar alguma coisa sobre ele. Vamos lá. Interessante, né, pessoal? Então, esse vídeo aqui teve um final feliz. Não ia trazer vídeo de tragédia aqui para vocês, tá? E aí eu pergunto para vocês o seguinte. Ali tinha uma sinalização de 40 por hora e bem provavelmente esse veículo estava dentro desse limite de velocidade. Numa situação dessa,
se esse condutor estivesse aí trafegando a 10 km por hora a mais, será que ele tinha conseguido evitar esse acidente ali com aquela criança atravessando a rua? E aí a gente percebe que, por exemplo, hoje tem tecnologia disponível ali, por exemplo, o controle de velocidade por via, que você consegue trabalhar de uma forma muito eficiente através de números macros ali, de mapas, de relatórios que te apontam ali como tá trabalhando esses condutores, né, nesse campo da velocidade. Você consegue trabalhar essa questão da velocidade de uma maneira muito eficiente através dessa tecnologia. E vale a pena, gente, porque se você trabalhar só a velocidade na tua política de frota, digamos que você tem N indicadores ali para trabalhar, mas você, como gestor, se você focar só na velocidade, que é a maior causa de acidente, a maior causa de multa, você consegue, naturalmente, sem muito esforço, tá, tratando um único indicador, reduzir consumo de combustível, reduzir multa de trânsito, reduzir possibilidade de sinistro, quer dizer, agregando segurança não só para o teu condutor, mas para aquelas pessoas que interagem com ele na sociedade, como era o caso da criança ali. Você consegue reduzir manutenção do veículo e, bem provavelmente, no momento da desmobilização desse veículo, esse veículo vai estar em melhores condições se você fez um controle efetivo de velocidade. Então, a importância de controlar a velocidade é fundamental para a gestão de frota, tá? Para você fica a dica aí para quem quiser focar num índice importante, esse único índice vai gerar saving e segurança, tá? Vou passar para vocês aqui um outro vídeo, que é um vídeo de uma campanha de trânsito da Nova Zelândia, muito bacana, que faz a gente também parar para pensar um pouquinho aqui, tá? Vamos lá. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Então, pessoal, nesse segundo vídeo já o final não foi tão feliz, né? Mas é bom para chamar a nossa atenção que são aquelas situações em que depois que está feito não tem mais como voltar atrás, infelizmente. Mas a parte bacana disso, a parte bacana desse conhecimento que você está buscando aqui, participando de tudo isso que o Instituto Parar está levando para as pessoas, é que você consegue trabalhar no pré. Você consegue desenvolver um trabalho que você evita que isso aconteça. Às vezes você até não consegue identificar isso nos números, mas é muito importante saber que, como gestor de frota, você é um gestor de vidas. E o que você faz tem efeito. Existem as pirâmides de Frank Bird, onde a gente sabe que um número X, por exemplo, 30 mil comportamentos inadequados, comportamentos de risco, podem gerar uma fatalidade, pode gerar 30 acidentes graves. Então, essa pirâmide mostra para nós que quando a gente consegue trabalhar na base, a gente está evitando que aconteçam fatalidades, acidentes, enfim. É gratificante saber que o seu trabalho salva vidas. Isso que você está fazendo de buscar conhecimento é louvável e esse conhecimento aplicável, certamente, além de gerar saving, vai salvar vidas. Então, vamos lá, pessoal, dando seguimento aqui. Nós temos aqui também algumas cláusulas que nós consideramos importante que venham de um contrato de trabalho. E vale até um parêntese aqui, que o contrato de trabalho,
Essas cláusulas tanto podem constar dentro do contrato de trabalho como dentro da política de frota, ou cláusulas que a gente está falando aqui na política de frota podem constar dentro do contrato de trabalho. O importante não é o local e a maneira como você formaliza isso. O importante é que isso esteja estabelecido e que as pessoas, de alguma forma ali, firmem o compromisso de seguir essas regras. Esse conteúdo que é o importante, ok? A existência dele. Se ele se denomina política de frota, o termo de utilização de veículo de frota, ou contrato de trabalho, o menos importante é o título que você dá para o documento, mas o conteúdo dele, firmado pelas pessoas, seja de forma eletrônica, seja de forma física, mas que de alguma forma as pessoas digam, olha, li, compreendi e me comprometo a observar. Isso é o que faz diferença, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista do dia a dia dessa operação, tá bom? Então, trazendo aqui algumas cláusulas que nós consideramos importantes, nós temos aqui, por exemplo, cláusula em que fica ajustado o desconto em folha, apresentação do condutor e aplicação de penalidades por infrações de trânsito cometidas no trabalho. Cláusula que preveja a possibilidade de demissão por justa causa, caso o mesmo fique impedido de dirigir em razão de infrações de trânsito que determinem a suspensão do direito de dirigir ou que ultrapasse a pontuação máxima da CNH, por imprudência, negligência e imperícia. Isso aqui faz parte daquelas situações de regras claras, tá? Inclusive, essa permissão, ela consta na letra M do artigo 482 da CLT, mas é muito bom que isso esteja muito claro para as pessoas, porque não são todas as empresas que têm a condição de, por exemplo, realocar um condutor que perdeu o seu direito de dirigir em outro setor, né? Tem empresas que têm essa capacidade, ótimo, né? E usar isso, inclusive, do ponto de vista de ensinar esse condutor, de conscientizar esse condutor para que isso não aconteça novamente, mas tem empresas que não têm essa condição. E não é justo que a empresa seja obrigada a pagar todas as indenizações, inclusive de fundo de garantia, por uma situação em que esse condutor se colocou no dia a dia do trabalho dele, né? Ele depende da CNH para trabalhar. Então, ele não pode negligenciar esse fato. Também cláusula que preveja ressarcimento de danos causados pelo colaborador à empresa, né? Sobre isso, é importante a gente até saber, né, no ressarcimento de danos, o que a empresa, o que a lei diz sobre ressarcimento de danos. Isso consta no parágrafo 1º do artigo 462 da CLT. É um parágrafo pequenininho, mas que a gente tem que ficar atento para o que ele diz, tá? O que ele determina. Ele diz o seguinte: em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Cabe aqui uma reflexão sobre cada um desses tópicos que constam dentro desse texto pequenininho aqui. Primeiro deles, acho que começando de trás para frente aqui, que é do mais simples para o mais complexo. O que a gente precisa para poder fazer um desconto de ressarcimento de dano? Se tiver ocorrido dolo do empregado, você nem precisa de muitas outras formalidades. E o que é dolo? Dolo é intenção. Então, se o empregado causou um dano para a empresa, para o veículo, uma avaria com intenção de causar esse dano, você nem precisaria de outras formalidades. O problema é que você, para fazer prova de que ele agiu com essa intenção de causar o dano, existe uma complexidade ali que nem sempre, na maioria das vezes, é uma prova muito difícil de ser constituída. Então, a gente tem que, na maioria das vezes, também contar com os outros elementos de permissão desse artigo 462, que diz o seguinte: em caso de dano causado pelo empregado, e esse causado, implícito dentro dele, está o elemento culpa. E o que é culpa do ponto de vista jurídico? De uma maneira muito simples. Culpa pode ser imprudência, que é um ato, uma ação imprudente. Negligência, que é uma omissão, é quando você devia ter feito alguma coisa e não fez. Um dever de cuidado que você não tomou, é uma omissão, então é uma negligência. Ou imperícia,
E imperícia é um dever de cuidado inerente à profissão, principalmente no caso dos motoristas profissionais. Você consegue enquadrar isso em imperícia, aquele condutor que tem que ter uma carteira de habilitação profissional, quando ele não observa um dever de cuidado da profissão. Então, para que o desconto de ressarcimento de dano seja lícito, você precisa de culpa e o segundo elemento que está aqui, desde que esta possibilidade tenha sido acordada. Então, você precisa de um acordo, de um contrato que preveja, como a gente citou no slide anterior, um compromisso de que, se esse colaborador causar danos por culpa, ele desde já autoriza que a empresa efetue esse desconto. Então, esse é um ponto fundamental, porque sem essa autorização muitas vezes a diferença entre ganhar e perder uma ação. Vou citar um exemplo para vocês aqui, olha só. Multas, na verdade, são uma espécie de dano, né? Quando você tem uma multa de trânsito é uma espécie de dano que a empresa sofreu. E nós temos aqui, por exemplo, olha, 2 julgados do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, ambos tratando sobre o desconto de multa de trânsito em folha de pagamento. Olha, eles são um pouco antigos, mas eu sempre trago eles porque são interessantes para fazer essa ilustração de que um é do dia 30/10, outro dia 5/11, tá? Com a diferença, portanto, de 6 dias entre um e outro, e num deles a empresa, os juízes, né, do tribunal determinaram que era lícito o desconto, que a empresa poderia ter feito esse desconto de forma não causando nenhuma contrariedade ao desconto, e no outro, o mesmo tribunal determinou que a empresa deveria devolver esse desconto da multa para o colaborador. E a diferença, vocês vão observar aqui, né, nos julgados, onde que está o pulo do gato. Numa Justiça do Trabalho era paternalista, no outro não. O mesmo tribunal, com alguns dias de diferença, a diferença é esse conhecimento que vocês estão buscando. Num deles, a empresa tinha um contrato que permitia o desconto e no outro não. Isso foi, nesse caso aqui, a diferença entre ganhar e perder a ação. Por isso que é importante esse conhecimento que vocês estão buscando e adquirindo e posteriormente vão aplicar aí no seu dia a dia, se é que vocês já não estão fazendo, tá bom? Então vamos lá, dando seguimento então. Quando a gente faz o nosso dever de casa, essa é uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região do Rio de Janeiro, que diz que, comprovada a culpa do reclamante quanto à avaria por ele provocada em veículo da empregadora e de terceiros, cabendo à reclamada, que a empresa suportar os custos com o respectivo reparo, lícito, quer dizer, legal, é o desconto salarial do prejuízo causado, desde que autorizado expressamente no contrato de trabalho como exigido por lei. Então, Justiça do Trabalho pode ser até paternalista, porque é um princípio de direito do trabalho a proteção da parte hipossuficiente da relação jurídica, isso quer dizer, da parte mais fraca da relação jurídica. Por conta desse princípio, existem outros que, por exemplo, na dúvida, o juiz decide em favor do empregado. Então, qual que é a nossa missão como gestores? Ter o conhecimento daquilo que nós fazemos e eliminarmos as dúvidas. Quando a gente faz isso, o juiz é obrigado a atender aquilo que a lei determina. Nesse caso aqui, foi demonstrada a culpa, havia um contrato de trabalho que permitia o desconto, o juiz não tem como fugir disso, ele tem que autorizar esse desconto. Ok? Então é importante, a gente frisa de novo a importância desse conhecimento que vocês estão buscando aqui. Chegando perto do final já da nossa bate-papo aqui, né, nós temos aqui a questão de que se a empresa pode apresentar o condutor em caso de multa de trânsito para a questão dos pontos, né, na CNH. A empresa não só pode, como ela deve apresentar o condutor e criar mecanismos para isso. Até porque, do ponto de vista do artigo 258, parágrafo 8º do artigo 258 do Código Brasileiro de Trânsito, se você não fizer isso, você corre o risco
de que essa multa seja multiplicada pelo número de ocorrências daquele veículo nos últimos 12 meses. Tá? Isso cria um grande problema, principalmente naqueles pools de veículo, onde você tem vários condutores que utilizam o mesmo veículo, porque você nem tem como responsabilizar um condutor que está pegando um veículo que já teve 7 outras multas por infração de velocidade, por exemplo. Tá? Você não vai poder cobrar desse veículo 5, 6 mil desse condutor, 5, 6 mil reais pela multa que ele está recebendo, porque você não apresentou os condutores anteriores. Olha o problema que isso gera, né? Então, não só é lícito, como é muito aconselhável que você crie mecanismos para a apresentação dos condutores. E tudo passa por aquilo que a gente está dizendo. Gente, regras claras, todo mundo assina, todo mundo concorda, dali para frente é assim que vai funcionar. E aí cada um sabe onde o seu calo aperta para trabalhar e tentar evitar essas multas, enfim, né? Agindo de maneira diferente, é quase como se a empresa estivesse tendo um comportamento contraditório. Ela autoriza, ela desconta a multa, ela diz que você não pode cometer infração, só que a empresa, por outro lado, ela permite que você não se apresente para que você possa cometer mais multas, né? O condutor possa cometer mais multas. Então, é um comportamento contraditório que, se o tempo nos permitisse, como permite lá no curso do PGF, a gente iria adentrar, que pode ter outras consequências jurídicas, tá? Mas basta saber que você não só pode, como deve fazer essa apresentação, criar mecanismos para essa apresentação do condutor. E seguindo aqui, né, uma pergunta interessante, né? A empresa pode permitir que os condutores de veículo transfiram pontos de um condutor para o outro, né, para outras pessoas, para se livrar ali da pontuação da carteira, né, da pontuação da CNH? Gente, poder pode, mas, né, o papel aceita tudo. Mas esse condutor pode ganhar, junto com a pessoa que autorizou, uma estadia num desses locais bacanas aqui, que, né, você não paga nada para estar lá, mas também o serviço não é muito bom, né? Por que isso? Porque o artigo 299 do Código Penal, que trata de falsidade ideológica, diz que quando você omite em documento público ou particular declaração que deveria constar, ou nele insere ou faz inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, que acho que me enquadra mais nesse último item aqui, pena de reclusão de 1 a 5 anos se o documento é público e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. E nesse ponto aqui interessante, já tem N situações onde o Estado está mandando notificações para essas pessoas. No estado de São Paulo, por exemplo, há pouco tempo, o DEIC começou a enviar intimações para condutores que eles identificaram que tinha feito esta prática aqui, né, para o condutor e para a pessoa que cedeu que recebeu os pontos também, pela prática do crime de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Né? E aí você pode achar que é difícil. Mas é difícil pegar. Puxa, não é não. É fácil de pegar, tá? É só sentar na frente do delegado e explicar por que a sua tia estava dirigindo um caminhão da empresa às 3 horas da tarde de um dia de semana, e você já vai começar a perceber que a dificuldade disso, né? Ou mostrar aquela foto do radar fotográfico que mostra você sentado lá e que outra pessoa está assumindo os pontos daquela multa. Enfim, tem N situações, a polícia está lá para isso mesmo, é a vida deles procurar jeito de descobrir esse tipo de coisa aqui para incriminar as pessoas, tá? Então, não vamos fazer isso, tá, gente? A gente já não podia fazer do ponto de vista ético e do ponto de vista do Código Penal, que também é altamente desaconselhável. Pessoal, então, né, finalizando, tudo isso é instrumento para a criação de uma cultura de segurança nas empresas. Quando você chega nesse estado da empresa ter uma cultura de segurança consistente,
o resto acaba sendo quase que fica ali num segundo plano, tá? Tudo isso que a gente disse é instrumento para essa cultura de segurança. E cultura, você não cria ela da noite para o dia, é um trabalho dioturno ali, todos os dias, você vai chegando cada vez mais próximo de uma cultura ideal de segurança, como já existem N empresas aí que possuem e que já usufruem dos frutos disso. Gente, dentro do que nós tínhamos para trazer aqui hoje, eu acho que era isso, né? Depois, esse vídeo vai ficar disponível para vocês poderem consultar os slides e, se vocês tiverem interesse de aprofundar não só essas questões aqui, como outras questões que estão sendo trazidas aqui, você tem o curso do PGF, que é o Programa de Gestores de Frota do Instituto Parar, onde lá a gente tem tempo para aprofundar mais cada um desses itens aqui, tá bom? Pessoal, muito bom, parabéns a todos aí que estão nessa busca de conhecimento, porque é o conhecimento que faz a gente evoluir, tanto pessoalmente como profissionalmente. Valeu, gente, muito obrigado, grande abraço.